Fala, curseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação, aula 7 de Direito Constitucional. Veremos mais uma vertente aqui do direito à liberdade, liberdade religiosa. Então, vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Direito Constitucional, aula 7 do nosso curso completo e 100% gratuito, que veremos na aula de hoje. Outra vertente aí do direito à liberdade, liberdade religiosa. Então, sem mais enrolação, bora começar a aula. Então, estão aí as várias vertentes do direito à liberdade. A aula passada nós vimos liberdade do pensamento e liberdade da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Hoje veremos liberdade religiosa. Então, vamos lá. Artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Isso aí é o que está presente na Constituição Federal. Veremos aqui separadamente esses dois conceitos, né? Veremos primeiro liberdade de crença. É inviolável a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e sendo garantida também a proteção aos locais de culto e suas liturgias na forma da lei. Então a Constituição vai falar que é livre a liberdade de crença, tanto o seu exercício quanto a proteção dos lugares de cultos e suas liturgias. Vamos ver aqui em que se divide a liberdade religiosa. Vai se dividir em liberdade de crença, de culto e de organização religiosa. Liberdade de crença é o direito de manifestar a sua preferência em relação à sua fé, acreditar em um Deus ou deuses, né? Ou optar por não ter religião alguma. Então, liberdade de crença é você manifestar a sua fé de alguma forma, né? Escolher ter um Deus ou vários deuses ou não ter Deus algum, não ter religião alguma. Essa é a liberdade de crença. Liberdade de culto é você poder externalizar esse seu direito à liberdade religiosa, né? É o direito de praticar atos e manifestações exteriores, praticar ritos, orar, frequentar igrejas, ostentando símbolos religiosos. Então é você colocar aí a sua liberdade religiosa, trazer ela para o mundo dos fatos, é exteriorizar ela, praticando ritos, orar, frequentar igrejas ou ostentar símbolos religiosos. E por fim, a liberdade de organização religiosa. É o direito de determinada religião ter uma estrutura organizacional, né? É ter vários templos em vários lugares diferentes, ter vários cargos aí nessa estrutura. Então, a liberdade religiosa se divide em liberdade de crença, de culto e de organização religiosa. Voltando a esse slide aqui, é inviolável a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e sendo assegurado também a proteção desses locais de cultos e suas liturgias na forma da lei. Então, o Estado deve prestar e garantir o livre exercício à liberdade religiosa. Como vai fazer isso? Por meio de lei, né? Vai garantir e proteger a liberdade religiosa. Me dê exemplos, professor. Tá aí, Lei 7.716 de 89, artigo 1º, serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceitos de raça, cor, etnia, religião ou outra procedência nacional. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, aquele que infringir de alguma forma o direito à liberdade religiosa de outra pessoa pode incorrer em crime. Então, o Estado vai assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e vai proteger também esses locais de cultos e suas liturgias na forma da lei. Vai criar leis que protejam os locais de culto e suas liturgias e proteja também o livre exercício à liberdade religiosa. Agora vamos ver aqui pontos específicos sobre a liberdade religiosa. Liberdade religiosa e Estado
brasileiro. O Estado brasileiro é laico, leigo, não confessional. Não há no Brasil uma religião oficial. O Brasil não adota nenhuma religião oficial, não podendo adotar, incentivar ou promover qualquer Deus ou religião. Todas as religiões devem ser respeitadas e seu exercício deve ser permitido. E já vimos que o Estado vai prestar proteção e garantir o livre exercício religioso. Então, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, é um Estado laico, não há aqui uma religião oficial. É isso também que entende o STF. Vamos ver aqui a DPF 54. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. Então, o STF também entende que no Brasil não há uma religião oficial. A DI 3.478, norma estadual que demonstra predileção por determinada orientação religiosa em detrimento daquelas inerentes aos demais grupos, é incompatível com a regra constitucional da neutralidade e com o direito à liberdade de religião. Mais uma vez, corroborando o que ele já havia falado, que norma estadual que demonstre predileção por alguma religião é inconstitucional. Por quê? Porque o Brasil é um Estado laico, não tem uma religião oficial. A Constituição vai falar o quê? No seu artigo 19, é vedado à União, Estados, DF e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Essa é a regra. Como toda regra tem a sua exceção, né? Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, a regra é o quê? Que União, Estados, DF e município, o Estado como um todo, é proibido, é vedado de estabelecer cultos, subvencioná-los de alguma forma, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles dependência ou aliança, salvo em forma de colaboração de interesse público. Aí, nesse caso, será permitido. E essa colaboração tem que ser geral, abranger todas as religiões. Não pode haver predileção, não pode haver discriminação. Aqui diz a lei, a colaboração estatal tem que ser geral, a fim de não discriminar entre as várias religiões. Então, professor, então me dê exemplo aí de uma forma de colaboração de interesse público. Vamos ver aqui, a própria Constituição vai nos trazer esse exemplo, né? Artigo 5º, inciso 7º, é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, civis ou militares, nos termos da lei. Qual lei? Lei 9.982 de 2000. Aos religiosos de todas as confissões religiosas, né, de forma geral, sem discriminação. Assegura-se o quê? O acesso aos hospitais da rede pública privada, bem como estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que seja de comum acordo, né? Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas, né? Motivo de segurança. Então, aqui vai abranger todas as religiões e sem discriminação, né? Para quê? Para dar atendimento religioso aos internados. Vertentes, tem uma negativa, o Estado não pode proibir a prestação de assistência religiosa, pois se proibisse, estaria violando a liberdade de crença. E uma vertente positiva, que o Estado deve assegurar assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, desde que não discrimine nenhuma, que todas possam ir lá dar atendimento religioso aos internados, desde que os internados estejam de comum acordo, né? É claro. Mais um ponto aqui sobre a liberdade religiosa, preâmbulo da Constituição. Os dizeres sobre a proteção de Deus, que consta lá no preâmbulo da Constituição, não viola a liberdade religiosa. Quem disse isso? O próprio STF. Essa discussão chegou lá no STF e ele entendeu que aí a ADI 2076, preâmbulo da Constituição, não constitui norma central. A invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, não tendo força normativa.
prossegue aqui no julgado dizendo: o preâmbulo não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, refletindo posição ideológica do constituinte da época, né? É claro que uma Constituição que consagra princípios democráticos liberais não poderia conter preâmbulo que proclamasse princípios diversos. O preâmbulo da Constituição não poderia aí dar predileção a uma religião em detrimento da outra. Não contém o preâmbulo, portanto, relevância jurídica. Então, o que podemos extrair disso aí? O preâmbulo da Constituição não tem relevância jurídica, não tem caráter normativo, não cria nem direitos nem obrigações. Por quê? Porque não constitui norma central, a lei da Constituição, não tem força obrigatória, porque não tem força normativa. Natureza é meramente política e não viola a liberdade religiosa. Prosseguindo aqui, mais um ponto específico aí sobre liberdade religiosa. Ensino confessional em escolas públicas, ensino religioso aí em escolas públicas. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. É isso que diz a Constituição, lá no seu artigo 210. Parágrafo 1º, o ensino religioso de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, a Constituição está falando que em escolas públicas pode sim ter ensino religioso, desde que seja de matrícula facultativa. Essa discussão também chegou lá no STF. ADI 4.439, ensino confessional em escolas públicas. O Estado deve atuar na regulamentação integral aí desse artigo 210 sobre o ensino religioso de matrícula facultativa nas escolas públicas, né? Autorizando o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças na rede pública, mediante o quê? Requisitos formais de credenciamento e preparo previamente fixados por quem? Pelo Ministério da Educação. Por quê? Porque não é bagunça. Para que uma escola pública possa dar aí um ensino confessional, então ele vai ter que ser credenciado e passar por toda uma preparação aí segundo critérios do Ministério da Educação. E essa matrícula aí tem que ser facultativa. Ninguém pode ser obrigado a frequentar uma aula de ensino religioso se não o quiser. Então a matrícula aí é facultativa. Outro ponto aqui sobre a liberdade religiosa é o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana. Então, chegou essa discussão lá no STF também. Aí tinha um conflito de normas constitucionais, né? O direito ao meio ambiente frente ao direito à liberdade religiosa. Então, o STF teve que fazer uma ponderação aí sobre os princípios constitucionais, sobre normas constitucionais, dar o peso maior a um e um peso menor a outro, nesse dado caso concreto. Então, vamos ver o que o STF decidiu. Recurso extraordinário 494.601. É constitucional a lei de proteção a animais que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religião de matriz africana. Então, o STF, nesse caso concreto aí, entendeu que é sim constitucional. Houve uma ponderação entre esses dois princípios constitucionais e ele atribuiu um valor maior à liberdade religiosa em detrimento aí ao direito ao meio ambiente. Nesse caso concreto específico, hein? Então, não há violação ao princípio da laïcidade e da igualdade, a proteção legal às religiões de matriz africana não representa um privilégio, mas sim um mecanismo que assegura a liberdade religiosa. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Tá aí? Baixe o PDF aqui na descrição do vídeo. Voltando. Prosseguindo. Outra vertente aqui é a liberdade religiosa e imunidade religiosa, a imunidade tributária religiosa. Constituição, artigo 150b. É vedado União, Estados, DF ou municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto religioso, seu patrimônio, a sua renda ou os seus serviços relacionados com a finalidade essencial das entidades. Impede que o Estado utilize eventualmente do seu poder de tributar para embaraçar o funcionamento dos cultos religiosos
ou igreja. Então, o que a Constituição está falando? Que é vedado União, Estados, DF ou municípios instituir impostos aí sobre templos, patrimônios, rendas e serviços, né? Não pode cobrar IPTU, IPVA aí dos carros, não pode cobrar qualquer imposto aí sobre o dízimo, por exemplo, desde que estejam relacionados às atividades essenciais aí dos cultos religiosos. Por quê? Porque se ele cobrasse impostos aí sobre isso, poderia ser alguma forma de coerção, né? Então, a Constituição veda aí qualquer instituição de impostos sobre esses casos aqui, né? Templos, patrimônios, rendas e serviços relacionados a atividades aí, às atividades desses cultos religiosos. Então, passamos aqui pela parte da liberdade de crença. Agora vamos ver a liberdade de consciência. O que nos diz a Constituição? Artigo 5º, inciso 8º, ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Essa é a regra, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar a cumprir a prestação fixada em lei. O que é escusa de consciência? Mas, professor, o que é escusa de consciência? Então, digamos que uma pessoa, por um dado motivo filosófico, religioso ou político, ela vai dizer que não pode cumprir aquela obrigação legal a todos imposta. Então, vai ser dado para ela uma prestação alternativa se estiver fixada em lei. Isso aí é escusa de consciência quando essa pessoa invoca um motivo para não cumprir essa obrigação legal a todos impostos. A gente vê isso aí em um filme bastante famoso, Até o Último Homem, aí dica de final de semana para vocês, direção do Clint Eastwood, e como protagonista tem o Andrew Garfield, que era o Homem-Aranha na franquia anterior aí do Homem-Aranha, né? Então, esse filme vai falar sobre escusa de consciência aí na época da Segunda Guerra Mundial, caso real, bastante legal. Esse filme é um filmaço, eu recomendo aí para vocês. Uma das minhas paixões também, cinema, talvez algum dia eu faça alguma coisa a esse respeito. Então, vamos prosseguir aqui. Regra, o Estado não irá restringir direitos por convicção pessoal, nem filosófica, nem religiosa, nem política. Vai poder restringir quando? Quando a pessoa não cumprir nem a obrigação legal a todos imposta, também nem cumprir a prestação alternativa. Aí sim, o Estado vai poder restringir os direitos dessa pessoa. Se o cidadão disser que não pode cumprir, o Estado dará para ele uma prestação alternativa. E se ele também não cumprir a prestação alternativa, aí o Estado vai restringir os direitos dele. Por exemplo, aqui no Brasil, quando o homem completa 18 anos, ele tem que prestar o serviço militar obrigatório. Mas, digamos que por motivo religioso ele não possa pegar em armas. Então, o Estado vai entender isso aí e vai dar para ele uma prestação alternativa fixada em lei. Aí, se ele também não quiser cumprir a prestação alternativa, já é demais, aí o Estado vai poder restringir os direitos desse cidadão. Não tem caráter punitivo e sim caráter obrigacional. Então, mais uma vez aí o artigo 5º, ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política, salvo quando as invocar para se eximir de obrigação legal em todas as impostos e recusar também a cumprir prestação alternativa se fixada em lei. Isso aí é uma norma de eficácia contida. Nós vimos isso aí na segunda aula. Vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Mas, professor, então me dê um exemplo aí para eu acertar na hora da prova de uma obrigação legal a todos imposta e uma prestação alternativa fixada em lei. Então vamos ver aqui, Código de Processo Penal vai nos trazer um exemplo disso daí, né? Recusa ao serviço do júri, né? Uma obrigação legal a todos imposta. Então, a recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no quê? No dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Então, tem a obrigação legal a todos imposta, que é o serviço do júri, mas se a pessoa se recusar por um motivo, então será dado para ele uma prestação alternativa. E se ele não cumprir, será suspenso os seus direitos políticos enquanto ele não cumprir, né?
entende-se por serviço alternativo. A lei vai explicar ainda qual é o serviço alternativo que será dado para esse cidadão. O exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou produtivo, aonde Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público ou entidade conveniada. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo à proporcionalidade e à razoabilidade. Então, aí está um exemplo tanto da obrigação legal como da prestação alternativa. A Constituição vai trazer esse tema também de novo lá nos direitos políticos, né? É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de. Então, é vedada a cassação de direitos políticos, mas pode sim haver a perda ou a suspensão. Quais os casos? Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todas impostas ou a prestação alternativa e improbidade administrativa. Então, vimos aqui que é um caso de perda ou suspensão dos direitos políticos, a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta e também a prestação alternativa. Ah, professor, então é perda ou é suspensão? A doutrina se divide a esse respeito. Tem uma corrente que diz que é perda, tem outra corrente que diz que é suspensão. Vamos ver aqui. A corrente majoritária vai dizer que a recusa de cumprir obrigação a todas imposta e a prestação alternativa é um caso de perda. Aqui a corrente majoritária, o CESP está incluído aqui, hein? Então, é caso de perda segundo essa corrente doutrinária. E a corrente minoritária vai dizer que é uma causa de suspensão, a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa. Então, tá aí os dois posicionamentos para vocês darem uma olhada. Deixa eu sair aqui da frente. Baixem o PDF aqui na descrição do vídeo. Dando para encerrar a nossa aulinha, né? Vimos aqui mais uma das vertentes do direito à liberdade. Então, pessoal, se você gostou da aula de hoje, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais informações e dicas no Instagram, @legislação. Eu volto amanhã, 8 da noite, com exercícios sobre essa matéria aqui, Constitu Questões, hein? Temos um encontro marcado para fazer exercícios sobre esse tema aqui, bastante exercício, hein? Então, fico por aqui, até amanhã, 8 da noite, meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.